Cláudio, como é que chega o Galo? Momento do Galo, comecinho de semana, expectativa de time. O momento é ruim no Campeonato Brasileiro, o Galo ainda não venceu. Longe da expectativa para início de campeonato, o Galo somou apenas 2 pontos em 9 possíveis, e desses 9 pontos, 6 disputados em casa, contra São Paulo e Vitória, e o Galo, de novo, tendo problema de não conseguir finalizações, né? De conseguir fazer gols em muitas finalizações. Cuca batia nessa tecla ontem, e o Atlético tem alguns números importantes com relação a desempenho no Campeonato Brasileiro, mas os resultados não estão vindo. Finalizações são 80 no total. É o time que mais finalizou no campeonato. É o primeiro também em finalizações no gol. 23. Até explicando, né, o momento bom dos goleiros nas rodadas, principalmente primeira e segunda, contra Grêmio e São Paulo. Os goleiros adversários trabalharam bem. E chances claras de gol, o Galo tem a melhor também, né? O maior número, 10. Posse de bola, é o time que tem mais posse no campeonato, mais de 63%. Mas o Cuca sabe, os jogadores também, que precisam dar a resposta o mais rápido possível, e tem que ser quarta-feira contra o Santos, do Neymar, na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Para esse jogo, Cirilo, já foi manchete, o Cuca não deve contar mesmo com o Guilherme Arana. O Arana ontem, no segundo tempo, colocou a mão na coxa direita, reclamou ali de um incômodo na coxa e imediatamente pediu, né, saída, a substituição, deixou o campo. Hoje fez fisioterapia, inclusive aniversário hoje do Guilherme Arana, né? Mas ele tá convivendo com esse drama aí, né? Todo jogador que sente algo muscular fica preocupado, né? Como que vai ser a sequência? Ele também é atleta de seleção brasileira, mas a princípio não foi nada grave. Vamos ver aí o Arana, pra quarta-feira difícil jogar. E aí o Caio Paulista, o Caio vem tendo aí algumas oportunidades durante os jogos. Foi titular contra o Cienciano. Lá no Peru, o Arana foi preservado daquele jogo. E aí o Caio deve ter mais uma oportunidade contra o Santos. No meio campo, Cirilo, a tendência é da permanência do Fausto Vera. Ontem fez gol, teve boa participação durante o jogo. Quem sabe de novo, né? Fausto Vera e Rubens. O que vai mudar mesmo, além do Arana, é na defesa, né? O Lianco foi elogiado demais pelo técnico Cuca ontem, pelo tudo que ele representa hoje no Atlético, né? Liderança, é um jogador que vem tendo destaque no Galo, e a presença do Lianco dá uma consistência defensiva ao Galo, que ainda não vai ter o Alan Franco aí pelos próximos jogos, mas com o Lianco fica um pouco mais tranquilo ali o Galo, que ontem acabou pecando, tomou 2 gols em casa do Vitória e aí complicou o jogo, né, Cirilo? Com certeza, há várias diferenças, né, com relação aos jogos que o Atlético anteriormente havia avaliado como positivos pro confronto de ontem, né, contra essa equipe do Vitória. Eu confesso que eu tenho dificuldade em avaliar desempenho como muito bom quando você tem uma sequência sem vitórias, né? Ontem o Atlético empatou, chegou a perder pro Grêmio, empatou com o Cienciano, enfim, o desempenho, pra mim, há correntes aí no futebol, principalmente da turma mais jovem, que é muito contrária ao tal do resultadismo, e eu acho que o resultado pelo resultado realmente, falar só de resultado numa análise de futebol, eu acho que é um equívoco, mas eu acho que você não pode menosprezar o resultado, né? Então eu tenho dificuldade em avaliar como atuação, como um desempenho muito bom, jogos que você não vence, principalmente contra adversários bem inferiores a você, né? Finalizou 30 e tanto, tá, e daí? Quanto foi o placar do jogo? Quantos pontos você somou? Qual a sua situação na tabela? Acho que todo esse cenário precisa ser avaliado. O Galo precisa realmente vencer mais jogos. Ontem levou gols que não deveria levar da maneira que levou. Teve um abafa no segundo tempo que justifica as muitas finalizações, os muitos escanteios, enfim. Porque o número pelo número, se você não assistiu o jogo, o número é muito bom, né? 34 finalizações, 16 escanteios. O número é frio, você recorta ele da maneira que for mais positiva para você. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em avaliar desempenho como muito bom, um jogo que você não vence, mas não só o jogo, né? Os jogos, né, em sequência, e tem mais não vitórias recentes do que vitórias no caso do Atlético. Enfim, mas tem feito tem criado suas oportunidades, tem tentado finalizar. Vamos ver qual vai ser a sequência, como será a sequência do Galo, e será na Vila Belmiro contra a equipe do Santos, um jogo duro, né, Cláudio? Historicamente pro Galo é difícil jogar na Vila Belmiro. O Galo venceu muito poucos jogos
na Vila Famosa lá, e esse jogo, o Santos, com essa mudança de comando, a gente sabe que dá um clima ali, né, de mudança, os jogadores se motivam, o Neymar pode aparecer entre os titulares, ou seja, vamos ver como que acontece, o Galo vai ter que vencer tudo isso para quarta-feira. O Cirilo, Hulk se manifestou há pouco, ontem o Cuca na entrevista citou, né, que tem alguns jogadores abaixo do esperado. Ele não citou nomes, mas deu um recado ali, o Hulk colocou. Tá na tela do YouTube da Itatiaia, hoje nas redes sociais dele. Eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que todos os dias você precisa provar quem você é. O Hulk, um desabafo aí, né? A gente não tem como precisar o que ele quis dizer, se é pra crítico, se é com ele mesmo, mas, de qualquer forma, o Hulk saiu ontem insatisfeito, nem passou pela zona mista, porque foi um dos jogos abaixo, né, do Hulk, e o Cuca onde citou, né, jogadores que estão abaixo, pelo menos nos últimos jogos, o Hulk não é aquele Hulk que estava despontando aí no início da temporada. Acho que há vários fatores que podem justificar isso, não acho que faça qualquer sentido debater Hulk fora do time titular do Atlético, aí é loucura, não dá pra cogitar isso. O Hulk é basicamente incomparável na história do clube, é um baita de um jogador, um nome incrível na história do Galo. Mas dizer que o Hulk jogou bem ontem, aí também seria um exagero, né? Pelo contrário, ele jogou mal. E é natural, é normal. Pode sim, acontece. O cara não tá vivendo uma boa noite. Senão o Hulk terminaria o Campeonato Brasileiro com 38 gols, né? Marcaria todos os jogos, faria 38 gols no Brasileiro, 38 assistências, e aí não é o natural. Acontece, é normal. Não sei se o Hulk deu algum recado, não vamos entrar nisso aqui, mas é do futebol, é da bola, e o Hulk continua muito importante pro Galo. Tenho certeza que na sequência da temporada continuará sendo muito importante. Para fechar, Cirilo, o Atlético viaja amanhã, tem um treino cedo na cidade do Galo, a viagem 11h40, um voo fretado para Guarulhos, e de Guarulhos, né, de ônibus, desce da Baixada Santista. No meio da tarde o Atlético já vai estar lá em Santos amanhã, véspera do jogo, e o Igor Rabelo hoje iniciou transição. Vamos ver se já estará disponível para quarta-feira. O Igor Rabelo, com edema muscular, ficou fora dos últimos jogos aí, Cirilo. E aí eu não consigo imaginar quem entraria no lugar do Arana, ali, a não ser o Caio, né? Você pode imaginar, se você quiser, o Rubens também. Você pode imaginar. Eu acho que a alteração natural seria o Caio, que vem entrando no decorrer das partidas, né? Tem sido utilizado pelo Cuca. Eu acho que seria natural que ele ocupasse ali a vaga na lateral esquerda. Vamos ver também que ele vai pensar pro meio campo, né? Porque o Fausto Vera acabou fazendo o gol, o Rubens não foi bem. Ele tem um menino que para mim é o melhor desses todos que estão disponíveis. De qualquer maneira, fica a impressão que o Caio Paulista será o substituto do Arana. Mas um prejuízo, né? Que um time que já perdeu o Alan Franco, que já não tem o Júnior Santos já há algum tempo, e agora perde o Arana. Ô Rezendão, só pra atualizar esse DM do Galo, que tem algumas peças aí, né? Além dessas que o Ale citou, Palácio também em recuperação, Caio Maia, quem mais mesmo? O Igor Rabelo iniciou a transição hoje, já está próximo de voltar, né? O Igor Rabelo, que não é um titular do time, mas ontem, por exemplo, poderia ter sido utilizado, né? Na ausência do Lianco. O Igor Rabelo é o próximo aí a deixar o departamento médico. Vamos lá, tem agora o Arana, o Alan Franco, vai demorar um pouquinho mais, né? Tem questão no joelho. O Júnior Santos, que segundo o Cuca não foi uma lesão grave. O Júnior Santos não vai demorar tanto tempo assim. Tem o Palácio que você citou e os outros dois, né? O Cadu, desde o ano passado não joga, atacante, teve lesão grave no joelho, e o Caio Maia, esse vai demorar mais tempo porque teve lesão grave também no joelho lá nos Estados Unidos no início desse ano. Então o departamento médico do Galo com algumas peças aí, algumas, como já destacou o Alê, titulares absolutos. Quando não é lesão grave, Rafa e Alê, neste período é complicado, né? Porque mesmo que não for numa lesão grave, o jogador fica fora aí 4, 5, 6 jogos, né? Porque o Arana, por exemplo, já tem jogo contra o Santos quarta, tá fora. Contra o Botafogo domingo. No meio de semana que vem tem o Caracas, pela Copa Sul-Americana, lá na Venezuela. O Galo retorna, pega o Mirassol, lá no interior de São Paulo. Depois, na sequência, o Maringá, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo é fora. Depois tem mais um jogo como visitante, que é o Juventude, pelo Brasileirão, e Kiki pela Copa Sul-Americana. Todos esses jogos que eu estou citando são fora de casa aí, depois do Botafogo. Então, esse período todo, se a gente for analisar, o jogo do Juventude é dia 5 de maio. Hoje é dia 14. É difícil, né? Que Júnior Santos, Arana volte até antes disso, né? E aí a gente já falou aqui de 5, 6 jogos. E aí
é um momento complicado, porque o Hulk mesmo comemorou isso ali. Aquela época que ele teve a lesão, ele ficou fora só de 2 jogos. É a mesma coisa que se você se machucar. Data FIFA. Exato, data FIFA, o Mundial de Clubes, por exemplo, é uma data boa pra machucar. Se é que a gente pode falar isso. Mas agora é a pior, porque é jogo atrás de jogo, né? É verdade, não tem respiro mais até a pausa pro Mundial de Clubes que começa em junho, né? E com relação ao substituto do Arana, pelo que a gente tá vendo aí do Cuca, ele não tá usando muito o Rubens ali, né? Não. Você vê que quando teve o jogo contra o Cienciano, que ele segurou o Arana lá na altitude, foi o Caio. Sim. Foi o único jogo titular do Caio Paulista até agora. Mas ontem, por exemplo, entrou o Caio também. Me parece que é uma substituição natural ali na lateral. Até porque o Rubens hoje pro Cuca, apesar de não ter ido bem ontem, né? Mas o Cuca vinha elogiando o Rubens aí e hoje parece titular no meio campo. Ainda mais sem o Alan Franco, né? Então, eu creio, eu tô com o Alê, que na teoria, se o Cuca não mudar de ideia aí, né? Porque de quinta pra ontem ele mudou de ideia, né? O Fausto Vera, pra mim, não ia jogar. O garoto também não. O Ivan Roman, e ele apareceu com os dois. Mas fora isso, eu acho que é nessa linha mesmo. Ontem o Cuca também reservou algumas surpresas para o torcedor do Atlético. A gente até discutiu aqui em alguns momentos, né? Porque o Fausto Vera não é o meu volante preferido da minha vida inteira, né? Mas nessa dificuldade que ele tem com relação a poucas opções, tanto que o Alan Franco nem é primeiro volante, né? Mas acabou se machucando e tal, que talvez ele estivesse fazendo até um pouco por birra, assim, né? Porque a direção não deu o jogador que ele esperava, ou até que liberou o Otávio e tal. E que o Fausto Vera, mesmo não sendo o jogador ideal para ser titular desse meio campo, nas circunstâncias, poderia ser utilizado, foi utilizado, fez o gol, talvez tenha ganhado pontos para continuar jogando, embora, vou repetir, para mim, se não tiver nenhum problema físico ou nenhum problema de outra ordem, seria interessante ele recuperar o Gabriel Menino. Ô Ale, Rafa, será que com a possível presença do Neymar entre os titulares, o Cuca pode mexer alguma coisa no time? Pensando no Neymar, né? Porque acaba que é um jogador que todo mundo tem que ficar de olho, né? O Samuel Xavier ontem marcou o Neymar, né? Teve essa árdua missão de marcar o Ney. Será que pode trocar, por exemplo, colocar o Saravia no lugar do Natanael? Mais forte na marcação, né? O Natanael não tem essa qualidade tão grande assim de marcador, né? Na verdade, eu acho que a alteração não é só de um nome, né? De você ter uma proteção. Porque no mano a mano, ele deve passar pelo Natanael e deve passar pelo Saravia. Vale também a gente dizer o seguinte, que ele deve estar melhor física, tecnicamente, pro jogo contra o Galo do que ele estava contra o Fluminense, né? Porque era um retorno ali depois de muito tempo, ele entra no meio do jogo, deve ser titular agora, né? Deve ser titular. Então acho que aí o cuidado tem que ser não só no nome que vai marcá-lo ali no setor, mas também numa cobertura. Por exemplo, eu não descarto a possibilidade, Claudião, de repente ele jogar com os 3 de marcação no meio campo. Não descarto essa possibilidade de jogar mais reagindo, já que o Santos deve partir para cima, né? Com a Vila com muita gente e tal. Então, de repente, ele faz um meio-campo mais reforçado com o próprio Fausto, com o Menino e com o Rubens, né? Que vão dar uma proteção maior ali pelo lado direito da defesa. E aí dá mais liberdade, por exemplo, para Scarpa, Rony e Hulk. Será que ele tiraria o Coelho do time titular? Então, são alternativas que o Cuca tem. Não tem muitas alternativas, mas pensando principalmente, eu acho que de jogar na necessidade do Santos de ir para cima. O Santos já tem um meio para frente bom, né? A gente tava falando sobre isso, e o meio para trás é muito frágil, né? Então pode ser que o Cuca use isso também, jogar de ladrão, que a gente fala, né? Jogar esperando um pouco mais, um time mais marcador, e jogar no contra-ataque na velocidade. O Santos, que neste momento é o 18º colocado da Série A, tem apenas 1 ponto, que foi justamente o empate com o Bahia na Vila Belmiro, né? O Santos ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro, sem técnico. Perdeu pro Vasco e pro Fluminense. E aí 2 jogos fora. Vai com a faca entre os dentes aí pra esse jogo contra o Atlético. E o Galo, que não costuma regular na Vila Belmiro, hein, Cláudio? A gente tava lembrando até mais cedo aqui, acho que venceu em 2022, mas o retrospecto geral, você tava falando mais cedo, não é bom não. O Atlético venceu em toda a história entre os clubes, né? Entre Galo e Santos na Vila Belmiro 4 vezes.
É muito pouco, né? Você vê um confronto desse, né? Duas camisas pesadas. O Galo venceu muito pouco na Vila Belmiro. O Santos vai ter esse entusiasmo maior, quem sabe, né? A saída do treinador, todo mundo vai querer mostrar serviço, né? É o César Sampaio, né? Que vai comandar o... Terça-feira e véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo em busca da primeira vitória. Até aqui, decepção. Apenas 2 pontos ganhos em 9 disputados. E foram 2 partidas em casa. O Atlético agora é visitante. Nesta quarta, o jogo 9h30 da noite contra o Santos do Neymar, Vila Belmiro. Historicamente, o Atlético tem dificuldades de conseguir vencer lá na Baixada Santista. Hoje, o último treino vai acontecer bem cedo na cidade do Galo, porque às 11h40 da manhã, voo fretado, saindo de Confins até Guarulhos, em São Paulo, e de lá de ônibus os atletas vão descer a Baixada Santista para esse compromisso. O técnico Cuca, buscando alternativas, ele vai ter um retorno importante do zagueiro, líder do elenco, Lianco, estará de volta após cumprir suspensão. Por outro lado, Guilherme Arana, né, com aquele incômodo muscular na coxa direita, deve ser ausência. Caio, que foi titular contra o Cienciano, jogador que é da posição, também conhece bastante ali a lateral esquerda, deve ter a segunda oportunidade entre os titulares desde quando chegou ao Galão da Massa. No meio campo, há uma tendência para a permanência aí do Fausto Vera junto com o Rubens na linha ali dos 2 volantes. O Alan Franco, titular da posição, com uma lesão no joelho, permanece fora. Chamou atenção ontem um recado do Hulk, né, nas redes sociais. Hulk chateado com o momento, né, do Atlético, dele também, não fez uma boa partida no domingo contra o Vitória. O Hulk dizendo que ele ama o futebol, mas todo dia tem que provar que é bom. Tem que provar que todo dia, né, todo jogo tem que se provar. Então, o Hulk dando esse recado, o Atlético precisando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. É bom destacarmos que no fim de semana tem mais uma rodada em casa contra o Botafogo. Então, alvinegros pela frente. O Santos do Neymar, que está sem técnico, demitiu o Pedro Caixinha nesta quarta e no domingo o Botafogo. Um abraço. Então é isso aí, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui.